Oi pessoal, bom dia para todos. Né? Seguimos aí a nossa série, né? Hoje eu estava planejando fazer um episódio final aqui, né? Assim, só para encerrar já essa série, né? Depois de ter falado, enfim, de vários temas, né? Do terremoto de Lisboa, né? Da organização cristã, digamos assim, de como definir o mal, né? Depois comentamos alguns problemas com essa, vamos dizer, teodiceia cristã a respeito do mal. Né? E agora eu estava planejando aqui fazer um encerramento já, depois de falar de Auschwitz, né? De como aquele evento foi meio que assim um desfecho bem trágico, né, dessa tentativa humana de substituir antigas teodiceias, né, mais centradas na figura de Deus, né, da religião. E de como o ser humano lá no século XVIII, né, através das suas revoluções, das suas, enfim, tentativas de renovar ou revolucionar ou restaurar ou trocar, digamos assim, antigas estruturas tradicionais, né, tornou o homem, digamos assim, um pouco mais desamparado, né, diante da realidade, da natureza, das tragédias, das coisas também, né, que estavam acontecendo naquela época. Né, as organizações políticas que vieram, então, daquela série de transformações foram se desenvolvendo com base numa razão iluminista, com base numa tecnologia, vamos dizer assim, mais armamentista, mais industrializada, dominando outros povos, enfim, aquele neocolonialismo, aquela coisa toda que a gente já tinha comentado. Né, na minha opinião, né, todo esse movimento vai tornar o indivíduo, né, assim, a pessoa que está aí no mundo, extremamente desamparada, né, assim, porque a partir daí certas linhas de tradição vão ser, né, varridas do mapa. A razão começa a fazer uma limpeza, digamos assim, né? Um esvaziamento, e as pessoas chamam isso de desencantamento do mundo. Né? Então, assim, todo esse espaço desencantado vai tornar o homem, de certa forma, um pouco nu, né? Assim, um pouco sem casa, né? Um ser meio que nasce sem um contexto, né, social mais forte, digamos assim, mais coeso. Né? E eu acredito que esse novo indivíduo, já um pouco mais desamparado, né, dessas tradições, dessas organizações mais coletivas, né, que foram trocadas, vamos dizer assim, né? Isso me lembra, digamos, uma história que eu vi, não sei qual livro que eu li isso, que alguns povos que tentaram se urbanizar, se modernizar, né, trouxeram a sua população da área agrária para a área urbana e deram para eles uma série de coisas, né, tipo máquina de lavar roupa, por exemplo, né, e de como isso dissociou todos os grupos de mulheres que costumavam se reunir para lavar roupa nos rios lá da região. E que enquanto elas se reuniam, elas trocavam informações, histórias e, enfim, né, tinha todo um tecido social ali que foi destruído, né, na medida que as pessoas foram atomizadas, né, isoladas em suas residências, com uma série de, vamos dizer assim, confortos, mas não tinham mais aquela troca social. Né. Então, na minha opinião, esse indivíduo isolado vai se tornando cada vez mais fragilizado, cada vez mais o quê? Sensível e como é que eu posso dizer, fragilizado, né, diante de um Estado, né, que é aí que eu acho que é a grande questão, né, de como o Estado então vai se tornar o antigo referencial de transcendência de Deus e etc. Né, e de como esse homem então vai ser absorvido por esse Estado, e aí a gente vai para o totalitarismo, e aí a gente vai chegar no Auschwitz, aí, né, que é aquele caso do Eichmann em Jerusalém, por exemplo, né, que a Hannah Arendt vai descrever, né, como um ser não tão maligno como a gente imaginava, mas que foi capaz de aderir e seguir ordens e toda uma estrutura que dizimou milhões de judeus. Né? Então, assim, olha como essa nova estrutura humana, né, assim, já mais sem um limite transcendental, vai então desembocar em coisas bem bizarras, né, lá no meio do século XX. Né? Então, a partir daí, hoje, eu queria falar sobre o mal e o feminino, né, assim, e o que isso
que isso tem a ver, né? Como a gente tinha comentado a respeito do livre-arbítrio, né, eu gostaria de colocar isso nesse episódio de hoje, né, assim, como que o livre-arbítrio, na verdade, né, assim, alguns autores vão dizer o quê, né? Que o livre-arbítrio não é uma escolha assim, de fazer qualquer coisa, né? Assim, tipo, vou hoje comprar bala, né, na padaria, vou dar uma volta na praça, né, ou algo do tipo, né? Livre-arbítrio, para alguns autores, é você não seguir as suas tendências instintivas, né? Por exemplo, se você está com fome, né, parece para alguns autores, livre-arbítrio é você não comer, né, apesar de sentir fome, né? Então, para algumas pessoas, né, liberdade humana, o que nos distingue dos outros seres, né, naturais, vamos dizer, seria a liberdade de não seguir os nossos instintos, né, de poder não realizar os nossos desejos instintuais, né? E aí, por exemplo, aí vai ter a coisa lá do Éden, né, da mulher lá que vai falar com Adão, né, para ele comer do fruto que não poderia comer, né? Então, assim, acabei de ver uma palestra falando sobre isso, né, que, bom, Deus coloca uma restrição, né, justamente para demarcar o livre-arbítrio, né? Então, para dar livre-arbítrio para o homem, Deus vai dar uma proibição, né? Olha que interessante, né? Então Deus vai falar, daquela árvore ali você não pode comer, né? Ou seja, você não pode comer tudo, né? Alguma restrição vai ter, né? Essa restrição é o que nos demarca dos outros seres, né? E aí, qual que é a minha tese aqui hoje, né? É de que, bom, dentro dessa esteira aí de que, bom, a liberdade vem da própria negação dos instintos, né? E isso é uma coisa bem religiosa, né? Você vai ver aqueles faquires e tal que não comem por, né, dias, né? Que eles aguentam várias coisas, né? Dor e tudo mais, né? O ascetismo cristão, né? O fato do padre não poder casar, né? Todas essas coisas a gente acha que são excentricidades da religião, né? Mas no fundo são ideias que partem desse manancial, né? Dessa fonte, que vai dizer o quê? Que a liberdade, a dignidade humana está em não ser escravo dos afetos, dos instintos, né? Então toda religião vai beber nesse manancial de negação dos instintos. Minha tese, minha teoria aqui é que dentro dessa esteira, né, de negação da natureza, dos instintos e de tudo mais, o que vai acontecer, né? A figura feminina vai ser ligada aos instintos, a figura feminina vai ser ligada à natureza, né? Assim como os antigos cultos pagãos faziam, né? Então aqui eu vou fazer algumas leituras com vocês apenas para ir dando um respaldo para isso, né? A primeira leitura de hoje vai ser do livro de Romanos, capítulo 8, esse livro da Bíblia, tá? No Novo Testamento, né? Esse livro diz o seguinte, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Há uma divisão bem clara de carne e espírito, que, bom, a gente vai achar aqui também, né, filosoficamente falando, tem uma origem no Platão também, né? Seguindo lá, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a justiça da lei, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, que não estáis na carne, mas no Espírito, se é que Deus, o Espírito de Deus, habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele.
E aqui eu vou finalizando, né? Porque se viveres segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Então aqui a gente tem aí uma coisa bem clara, dividindo carne e espírito, e dizendo que, bom, quem agrada a Deus segue o Espírito, quem desobedece a Deus segue a carne. Então eu acho que aí o apóstolo já vai demarcando bem essa ideia, que eu acho que hoje ainda sobrevive, tá, gente? Então assim, eu acho que muita gente vai no sentido de dizer que, bom, se você segue os seus instintos, você vai fazer barbaridades, né? Assim como ouviu da Atena uma vez falando, né? Nossa, como é que pode um criminoso fazer um negócio desse, né? Ele não acredita em Deus, por exemplo, né? Ele deve ser ateu, esse cara, fazer uma barbaridade dessa, não lembro qual que foi, né? E aí na época ele até fez uma pesquisa e, bom, perdeu, e foi muito engraçado, né? Mas assim, olha como essa coisa religiosa ainda permeia hoje essa ideia, nos dando essa ideia de que, bom, a maldade está em seguir os instintos, né? Em não ter um referencial transcendental, ou seja, um referencial divino que faça o homem, então, se libertar dessa escravidão instintual, maligna, pecaminosa. A segunda leitura que eu vou fazer aqui é do De Maistre, tá? Um escritor conservador do século XIX, que eu acho bem interessante, né? Assim, a mulher, diz a lei de Manu, é uma lei hindu, protegida pela infância, pelo pai na infância, pelo marido na juventude, pelo filho na velhice. Nunca é único para o estado de independência. Nunca é única, né, para o estado de independência. O indomável ardor do temperamento, a inconsistência do caráter, a ausência de qualquer afeto permanente e a perversidade natural que distingue as mulheres nunca falharão, apesar de todas as precauções imagináveis em destacá-las em pouco tempo de seus maridos. Platão quer que as leis não percam de vista as mulheres, nem por um momento, pois, ele diz, se esse artigo foi mal ordenado, elas não serão mais a metade do gênero humano. Elas são mais da metade e todas as vezes que elas são maioria, elas tiveram menos virtude do que nós. Quem não conhece a incrível escravidão das mulheres em Atenas, onde foram submetidas à tutela interminável, onde com a morte de um pai, que deixou apenas uma filha casada, o parente mais próximo tinha o direito de tirá-la do marido e torná-la sua esposa, onde o marido poderia legá-lo como parte de sua propriedade, legá-la, né? Como parte de sua propriedade, qualquer indivíduo que ele gostasse de escolher para ser o sucessor, etc. Quem ainda não conhece a dureza da lei romana em relação às mulheres? Parece que, em comparação com o segundo sexo, todos os professores das nações estiveram na escola de Hipócrates, que as consideravam más em sua essência. A mulher, diz ele, é perversa por natureza. Sua inclinação deve ser reprimida diariamente. Caso contrário, cresce em todas as direções, como os galhos de uma árvore. Se o marido está ausente, os pais não são suficientes para mantê-lo. Você precisa de um amigo cujo zelo não seja cegado pelo carinho. Em suma, todas as legislações tomaram precauções mais ou menos severas contra as mulheres. Até hoje são escravas sob o Alcorão e bestas de carga entre os selvagens. Somente o Evangelho conseguiu levá-las ao nível do homem, tornando-as melhores. Bom, isso aqui é o De Maistre, tá, gente? Então, assim, aí a gente vai tendo uma ideia, assim, um pouco, eu acho que fica um pouco mais claro a gente entender essa submissão severa da mulher, né, assim, na história, né? Eu acho, assim, que fica um pouco misterioso a gente ver as lutas feministas hoje, com base somente na ideia de patriarcado, né? Assim, se a gente pensa que, bom, apenas porque o homem domina que a mulher é submetida, né? Eu acredito que mais importante do que isso são os valores que estão permeando aí da sociedade, né? Não é só, eu acho que não é só da parte dos homens que vem essa submissão, né? Mas eu acho que vem dessa noção de relacionar o mal, o crime, aos instintos e a, digamos assim, submissão ao natural, né? Porque daí a gente condena o natural em bloco e vai dizer que a cultura e a civilização, né, numa oposição com o natural, é que trazem os valores, a virtude, enfim, e as coisas legais da humanidade, vamos dizer. Se a mulher
se vincula a essa natureza, ela também vai ser controlada, cerceada, né? Submetida. Né? Então eu acho que essa ideologia de cultura versus natureza, que foi muito forte no século XX, eu acho que ainda sobrevive até hoje, está na raiz dessa submissão da mulher, né? E da percepção dela como uma ameaça, né, aos valores e como uma espécie de ser subversivo, né? Isso desde o Gênesis. Lá, né? Eu queria pegar outro trecho aqui, eu não sei se a gente vai ter tempo, né, mas falar sobre a Oresteia, né? Ou seja, lá na Grécia Antiga, né, isso o Joseph Campbell vai dizer que nessa tragédia ficou clara essa divisão entre patriarcado e matriarcado. Né? Só vou fazer uma leitura aqui de uma fala de Apolo, tá, com relação às fúrias. Né? Já podes ver as fúrias todas dominadas, vencidas por pesado sono, ei-las imóveis, estas virgens malditas, né, filhas antiquíssimas de um passado remoto. Nunca as possuíram quaisquer dos deuses, homens nem mesmo as feras. Nascidas para o mal, coube-lhes em partilha a treva deletéria do profano profundo tártaro. Criaturas malditas por todos os homens e pelos deuses que se reúnem no Olimpo. Né? Ele está falando das fúrias, as 3 fúrias, né? Essas deusas, digamos assim, femininas, mais primitivas. Né? Olha como ele vai definir elas aqui. Né? Descobriremos a maneira de livrar-te definitivamente do teu sofrimento, pois fui eu mesmo e mais ninguém que te induzia a ferir mortalmente a sua mãe. Aqui a tragédia se trata do Orestes, né, que vai matar sua mãe por ordens de Apolo, né, para vingar a morte do Agamenon, né, que é o pai dele. Então assim, a mãe matou o pai. Por que, você vai perguntar, né? Porque ele matou a filha num sacrifício antes de partir lá, né, para a guerra de Troia. Né? Então ele precisava de bons ventos, sacrificou a filha, né, uma coisa básica. E aí a mãe, que adorava a filha, quando o pai volta, mata o pai. E aí todo esse furdunço se levanta, né? Ou seja, por quê? Porque o lado matriarcal feminino vai então se bater com o lado patriarcal. Né? Nesse julgamento aqui de Orestes, vai ficar claro qual a posição da cultura grega diante dessa escolha, né, entre matriarcado e patriarcado. Esta casa de fato não é adequada à vossa companhia, não. O vosso lugar é lá onde há sentenças de degolamento e olhos a ser arrancados. Ele está falando das fúrias. Né? Ou então onde gargantas são abertas, ou ainda onde, para extinguir toda a virilidade, meninos são castrados, onde se mutila, onde seres humanos morrem lapidados, onde vítimas empaladas, gemebundas, esvaiam numa agonia interminável. Ouvistes, monstros odiados pelos deuses, a relação de vossas festas preferidas? O vosso aspecto é condizente com tal gosto. Deveríeis viver entre antros de leões sorvedores de sangue, em vez de poluir os muitos visitantes do templo profético. E de pastar sem pastor longe daqui, pois Deus nenhum desejaria tal rebanho. Então aqui o Apolo, né, esse símbolo grande da civilização racional e iluminista, vamos dizer assim, né? Vai definir as fúrias como esses seres selvagens, né? Mortais, malignos. Então, assim, para encerrar, né, aqui vocês vão vendo que a antiguidade, de fato, ia fazendo essa organização, né, de colocar o feminino, a natureza, tudo no mesmo balaio. Né? E hoje, né, eu queria pegar aqui uma leitura de Winnicott sobre as mulheres, né, para dizer um pouco desse medo profundo que, né, a cultura e as pessoas em geral, tá, não é só os homens, né, tem do feminino, vamos dizer, né, dessa reverência e de toda essa organização, então, para controlar, né, para cercear o feminino. Né. Esse trecho aqui está no livro Tudo Começa em Casa. Tá? Quero agora considerar um aspecto às vezes negligenciado desse assunto tão vasto. Há uma diferença entre homens e mulheres que é mais importante do que estar num dos polos do par, do dar ou do receber. Seja na alimentação, seja no sexo, é a seguinte: não é possível esquivar-se ao fato de que todo homem e toda mulher vieram de uma mulher. Tentativas são feitas para se livrar dessa situação incômoda. Há a questão do covarde, e no mito original do Arlequim existe um homem que dá a luz. Frequentemente se encontra a ideia de que se nasce da cabeça, a Atena, lá, né? Que está na tragédia do Orestes. Lá, né?
Vamos lá. Sem dúvida é fácil pular da palavra concepção para palavras concebido por. Afortunada é a criança que tanto é concebida quanto é resultado de uma concepção física. Entretanto, todo homem e toda mulher crescem dentro de um útero e todos nascem, nem que seja através de uma operação cesariana. Quanto mais se examina isso, mais é necessário que exista um termo mulher, com letra maiúscula aqui, um termo que torna possível a comparação entre homens e mulheres. Ou seja, o Winnicott está dizendo que, apesar das nossas diferenças, existe uma raiz comum de todo ser humano, né? Que é uma mulher. Então essa mulher ele diferencia da própria mulher. Né? Por quê? Porque ela seria uma mulher originária, vamos dizer assim, um tronco comum de todos nós. Mais profunda do que isso é a experiência de um bebê que no início envolve essa mulher, porque a criança ainda não separou do self a mãe, o sofrimento ambiental, o segurar, o alimentar e o manejar sensíveis. O self ainda não se diferenciou, daí a dependência total. Agora, é realmente muito difícil que um homem ou uma mulher aceitem de verdade o fato da independência absoluta e depois relativa, naquilo que ela se aplica ao homem e à mulher já adultos. Por tal razão, há um fenômeno separado que denominamos mulher, né, com letra maiúscula aqui, que domina todo o cenário e afeta todo o nosso raciocínio. Mulher é a mãe não reconhecida dos primeiros estágios de vida de todo homem e de toda mulher. Então aqui o Winnicott vai descrever, digamos assim, dessa raiz originária, que, digamos assim, é uma mulher sempre, né, tanto para um homem quanto para a mulher, vai ter, digamos assim, uma relação de dependência para com essa mulher que é absoluta, né, do bebê. Né. Que dessa relação de dependência total, né, vem também uma insegurança muito grande, né, por parte de cada indivíduo, né, de ser o quê? De poder a qualquer momento ser rejeitado, né, e com isso perder até a própria vida. Ou seja, para um bebê, isso eu acabei de ver uma matéria recentemente sobre, né, a questão da mãe que mata os filhos. Assim, né, tinha uma matéria recente agora falando sobre isso, né, da questão dessa mulher ser processada, enfim, tem casos de mulheres que foram presas, né, e do quanto isso, enfim, não é uma coisa simples, né, no sistema judiciário. Então, assim, ou seja, de como, né, olha como é delicada essa questão aí. Né. Então, assim, o Winnicott vai continuar aqui num outro trecho falando do ditador, né, que eu acho bem curioso esse trecho aqui. Né. Ou seja, olha o que está associado aí com essa dependência. Né. Uma das raízes da necessidade de alguém ser um ditador pode ser a compulsão para lidar com esse medo de mulher, enclausurando-a e atuando por ela. Curioso ato de o ditador exigir não apenas obediência absoluta lá, o ditador, querendo substituir essa figura feminina. Obediência absoluta e dependência absoluta, mas também amor, talvez também derive dessa fonte. Além disso, a tendência de grupos de pessoas de aceitar ou mesmo procurar dominação real deriva do medo de serem dominados por uma mulher da fantasia. Ou seja, em vez de eu ser dominado por essa mulher toda poderosa, eu prefiro ser dominado por esse Zé Mané, que está aí no poder. Esse medo os leva a procurar ser dominados por um ser conhecido e até mesmo a dar boas-vindas a ele, especialmente alguém que tomou para si o encargo de personificar, portanto limitar as qualidades mágicas da mulher todo-poderosa da fantasia, que é credora de imenso débito. O ditador pode ser derrubado e eventualmente pode morrer, mas a figura feminina da fantasia inconsciente primitiva não tem limites para sua existência ou poder. Então, assim, aqui fica mais claro, né, a gente percebeu que, né, essa tentativa, por exemplo, do presidente de toda hora diminuir as mulheres, né, de dizer que deu uma fraquejada, enfim, né, dessas figuras políticas terem sempre uma mulher na figura daquela boa moça, né, assim, né, da dona de casa, enfim, da mulher contida, né, que a gente já viu algumas matérias falando sobre isso, né, da esposa do Michel Temer, comportada e do lar, toda essa temática, né, ou seja, toda uma tentativa de enclausurar a mulher, né, de controlar a mulher. Então aí vocês começam a perceber, né, eu percebo, por exemplo, né, que existe aí uma tendência, né,
Aí eu acho que a ideia de genealogia, né, de perceber o quê? Olha como o mal vai sendo organizado, né, e vai mudando de figura e vai se tornando cada vez mais operativo e forte na sociedade, né, e de como as pessoas vão organizando, então, as questões e vão suprimindo, submetendo, perseguindo, controlando, né, nesse caso as mulheres, né, e colocando-as nessa figura, digamos assim, de uma potencial maligno, né, inerente a elas, né. Claro que eu não concordo com isso, né, assim, e isso é uma das minhas propostas aqui, tá? Então, assim, de criticar justamente esse ponto de vista civilizatório de uma negação da natureza, né, e dos instintos e tudo mais, né. Mas isso eu creio que eu posso deixar para o próximo episódio, já me estendi bastante. Agradeço a vocês aí que estão me acompanhando, né? Qualquer coisa pode mandar uma mensagem pra gente, tá? Se cuidem aí, uma boa semana. Tchau, tchau.